analisar estrategicamente o projeto de futebol do Paraná para que sejamos competitivos de forma sustentável. Precisamos olhar para o futuro, cientes de que projetos esportivos de sucesso não são construídos da noite para o dia, mas sim com decisões corretas ao longo do tempo. Falando de futuro, contextualizar vocês da nossa situação atual em relação ao processo de transição que a gente vive da SAF com a Next Play. Nós temos um rito processual acontecendo e temos aí um espaço temporal até que essa operação toda seja concluída. Neste meio tempo, diante do nosso cenário, principalmente de calendário do futebol profissional, já iniciamos o projeto tomando algumas decisões estratégicas, sempre linkadas e conectadas ao nosso projeto e nosso planejamento de médio e longo prazo. Com isso, estrategicamente, tomamos a decisão de iniciar a pré-temporada e toda a operação do futebol na Vila Olímpica. O torcedor e vocês sabem que a Vila Olímpica é a nossa casa e já iniciaremos a pré-temporada fazendo benfeitorias e investimentos na nossa casa. E essa é uma decisão importante porque esses investimentos iniciais e essas benfeitorias já viram patrimônio do clube e já viabilizam a nossa operação de pré-temporada e, mais uma vez, já estão conectadas ao nosso longo prazo. Nossa ideia é iniciar a pré-temporada no dia 19 de janeiro. Essa é a data oficial de apresentação dos atletas. Nós temos alguns casos de jogadores que irão se apresentar anteriormente, na semana do dia 12. São atletas que já estarão à disposição e já iniciarão exames, testes e já se anteciparão aí à nossa data oficial. Um ponto que é importante passar para vocês e para o nosso torcedor: a gente vive uma especificidade diferente esse ano do início da segunda divisão. Devido à Copa do Mundo e todo o ajuste de calendário que foi feito, a gente estreia na segunda divisão do Paranaense antes que todas as divisões nacionais de campeonatos estaduais estejam encerradas. Então isso nos leva a alguns desafios maiores nessa montagem. Vocês vão perceber que no dia 19 de janeiro o elenco não estará completo, uma vez que aparecerão muitas oportunidades de mercado nessas primeiras divisões de estaduais. De um lado, a gente perde um pouco nesse entrosamento e nessa conexão que os atletas que chegarão mais adiante na preparação não terão, mas, por outro lado, a gente ganha esses atletas chegando em nível de competitividade, ritmo de jogo muito alto. Então, nós vamos ter que trabalhar e se adaptar a esse nosso cenário. Acho que é isso, de forma introdutória aí para vocês, e agora fico à disposição aí para as perguntas. Rodrigo, tudo bem? Jairo Júnior, da Rádio TMC. Minha pergunta é exatamente sobre a montagem do elenco, né? Esse desafio de, num período muito curto, ter que montar um elenco e de onde vem o recurso para montar esse elenco. A gente sabe que, embora ainda não implementado no clube, já há um suporte, um apoio da SAF. Esse recurso vem dela ou ele vem das próprias forças do clube mesmo? E como é que vai ser esse desafio, né, para a montagem desse elenco num período de menos de um mês? O recurso ele já será disponibilizado, já existe um orçamento definido para que a gente monte esse elenco, e existe um desafio complexo que não é diferente de nenhum outro desafio que eu já tenha experimentado. A questão da montagem, de ainda terem os estaduais acontecendo, é um ponto de atenção, porque a gente vai encontrar muitas oportunidades de mercado. Então, já falar para o torcedor para ter um pouco de calma nesse sentido, que a gente está atento. Eu já estou trabalhando com algumas negociações em andamento, então a gente vai ter sempre esse termômetro. Alguns times vão ser eliminados,
alguns times já não vão contar com alguns atletas, então a gente vai orquestrando e manejando esse tipo de situação para que a gente possa aí ter o elenco o mais forte possível. Mas posso afirmar que temos um elenco, um orçamento disponível para sermos extremamente competitivos aí nessa divisão e já para concluir e conseguir esse acesso como primeira meta esportiva de curto prazo do Paraná. Rodrigo, Gabriel da Rádio Banda B, eu vi que foram 2 atletas da base que subiram para o profissional. Eu queria entender se a base ela vai ser usada por convicção esportiva mesmo ou por necessidade financeira. A base do Paraná é um ativo dos mais valiosíssimos da América do Sul, eu posso dizer, porque aqui a gente tem uma operação que raríssimos clubes têm, que é a iniciação esportiva no futsal. Hoje a gente já tem uma engrenagem acontecendo de forma ótima, capitaneada pelo Matias, que é o futsal do clube. Ou seja, a gente começa no sub-6, sub-7 e temos até o final da cadeia. O nosso grande desafio, principalmente no curto prazo, é conectar toda essa operação do futsal e da iniciação esportiva com as categorias de base do campo. Esse é o nosso principal desafio. E as categorias de base são um pilar estratégico fundamental para esse projeto de médio e longo prazo dentro do clube. A gente sabe que o futsal, ele, dentro do Paraná, já revelou jogadores de altíssimo nível, um deles é o Tcheco, né, que está aqui conosco. Então a gente vai usar por extrema convicção. Esse, obviamente, é um dos pontos em que me fizeram e me seduziram trabalhar nesse projeto, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande. Depois eu vou falar um pouco do modelo de negócio do projeto de futebol e a base, principalmente o futsal e toda essa categoria de iniciação que já está em operação, ela vai ser muito importante para a gente atingir os objetivos, não só esportivos, de acessos, títulos e subir de divisão, mas também a nível de modelo de negócio, de desenvolver jogadores, investir na base e poder ter uma receita aí recorrente bem expressiva vindo lá desse futsal da iniciação. Boa tarde, Rodrigo. Luiz Ferraz, canal do Ferraz, Rádio CBN, Rede CNT. Queria que você falasse um pouquinho, você comentou aí, né, sobre a pré-temporada ser no Boqueirão, mas a gente sabe que o Boqueirão também era utilizado até ano passado por outras categorias. Como é que vai funcionar a operação de fato, se vai atrapalhar de alguma forma, né, principalmente o Sub-17, o Sub-20 que o clube deve ter novamente nesse ano de 2026? E, se me permite uma segunda questão, esse perfil do elenco, vocês estão buscando jogadores que já conhecem a divisão, jogadores que vão estar no estado, e se até a vida do Tcheco tem a ver com isso, né, já que o Tcheco conhece muito bem o futebol paranaense e essa competição também. A ideia é que a importância da base ela seja a mesma do profissional sempre. Todas as melhores práticas no mundo dão o mesmo peso para a base e para o profissional. O que acontece nesse momento é que a gente tem um objetivo que ele é emergencial, que é fazer o acesso. Então a gente está procurando acomodar a base e o profissional da melhor maneira na Vila Olímpica. Para ficar bem claro qual é a ideia, o profissional vai ter a prioridade total na operação da Vila Olímpica e a gente vai procurar alternativas para que o Sub-20, o Sub-17 e as demais categorias da base consigam fazer essa preparação, até porque o início do Campeonato Paranaense da base também já está muito próximo. Então a gente está trabalhando dia e noite, unindo esforços para encontrar a melhor infra para a base e também conseguir ter uma estrutura adequada para fazer a preparação dela. De novo, a gente precisa entender esse nosso momento, ele é complexo, porque a gente precisa trabalhar e encontrar soluções dentro da nossa estrutura, mas eu tenho certeza que por todas as várias mãos que estão ajudando aí dentro dessa operação, dentro desse início, a gente vai conseguir a melhor prestação de serviço, não só para o profissional, mas para a base também. Rodrigo, boa tarde. E só falando do Tcheco, desculpa te interromper, eu vou no final aqui da minha fala, antes do Tcheco entrar, falar um pouco sobre isso, mas obviamente que essa é uma das fatias que nos trazem muito valor. O Tcheco já foi muito bem sucedido, né, nesse contexto, enfim, mas eu quero reservar para o final aí um espaço para falar um pouco do Tcheco.
Rodrigo, boa tarde para você. Luca Marreiros, da Rádio Jovem Pan News Paraná. Você é um profissional que tem uma carreira longa no futebol, a partir do momento que saiu dos gramados e foi para essa área de gestão e afins. E no Paraná, talvez neste momento, seja um momento muito diferente, não apenas para você, como para o próprio clube também. Porque o Paraná, nesse momento, ele passa por esse processo de transição para se transformar numa SAF, só que ainda há o associativo e uma comissão técnica que está sendo totalmente alterada para a disputa da segunda divisão do Paranaense. Eu queria saber de você como vai ser o seu papel, qual será a sua função nesse momento, esse processo seu de transição entre a SAF, quem estará governando o clube a partir dessa temporada de 2026, passando pela associação e com a comissão técnica que vai comandar o grupo de jogadores. Qual será o papel seu nesse processo do Paraná em 2026? O meu papel, como eu falei na minha fala introdutória, é de organizar estrategicamente o projeto de futebol. E quando a gente fala de SAF, do investidor, do associativo, um dos meus papéis é linkar todas essas cadeias para que a gente consiga um melhor pro Paraná. E a gente já vem fazendo isso. Desde a minha chegada no clube, a gente está trabalhando numa sincronia aí muito interessante. A gente tem pessoas de altíssimo nível que já estão no clube, que já conhecem o clube, que já passaram por situações difíceis e estão tendo muita energia e competência para que a gente consiga tracionar principalmente esse início. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, o Paraná ele só está na divisão errada, mas o tamanho do projeto em que eu estou inserido, ele é tão grande quanto outros projetos que eu já estive como executivo. E também tive experiências em clubes e sociedades anônimas, onde a gente se transformou em SAF, em projetos de multiclubes internacionais, em clubes associativos. E eu posso dizer já, mesmo nesses primeiros dias de trabalho, que esse projeto ele é tão grande quanto outros que eu já estive. Nós só estamos na divisão errada. Rodrigo. Boa tarde. Pedro Melo, do 12 Esportes. Rodrigo, como que foi o convite para você participar desse projeto da SAF do Paraná? E o que te fez aceitar também esse projeto? E voltando aí um pouquinho em relação ao elenco, vocês pensam em uma questão de parceria com clubes, com jogadores, para pegar jogadores que estão sendo pouco aproveitados, ou até, por exemplo, uma parceria com clubes aqui de Curitiba, com o Atlético, Curitiba, para pegar jogadores ali do Sub-20, Sub-23? Tem alguma ideia para isso? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque eu acho que esse projeto tem um potencial enorme. A história desse clube, a tradição, o tamanho da torcida, o quão apaixonada a torcida é. Então isso foi uma coisa que me seduziu desde a primeira conversa que a gente teve. Depois, ao longo das conversas, tanto o investidor quanto o pessoal da SAF, presidente e a diretoria começaram a me explicar qual era a ideia, qual era a situação atual em que a gente se encontrava e começaram também a explanar o projeto de médio e longo prazo que eles têm para o clube. Isso foi uma coisa que me encantou desde o início. E eu sou um cara de projetos, eu gosto de desafios, já tive algumas experiências e como executivo diversas e essa aqui é um projeto que me encantou desde o início. Tenho certeza que pelo potencial do clube a gente pode alçar voos muito, muito altos. Rafaela Razeira do GE. Eu queria que você explicasse um pouco como, você está à frente do departamento de futebol, mas queria que você explicasse um pouco como está essa estruturação desse departamento. Vai ser você o principal responsável pelas contratações? Tem auxílio de outros profissionais? Já existe um departamento de scout? Como é que está o Paraná nesse contexto assim, agora? Essa estruturação ainda está em andamento. Eu lidero o futebol, concomitantemente com a comissão técnica, sob a liderança técnica do Tcheco. A nossa ideia ao longo do tempo, ir estruturando as áreas com um departamento de scouting e mercado, um departamento de análise de desempenho, assim como a área de saúde e performance. Já está tudo planejado, mas a gente precisa cumprir alguns ritos sequenciais, principalmente para que a gente resolva
algumas situações de curto prazo, mas sem dúvida essa é a ideia, que a gente vá, ao longo do tempo, solidificando toda a estrutura do departamento de futebol para que a gente tenha aqui uma estrutura perene e sustente aí todos os objetivos do Paraná Clube. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Felipe Valente, do portal .com.br. Você falou um pouco de modelo de negócios, né, como eu queria falar um pouco mais para frente, queria que você destrinchasse, né, qual o modelo do Paraná, e também você falou de objetivo a curto prazo é o acesso. E a longo prazo, quais são as metas do Paraná? Obrigado. O nosso modelo de negócio é muito claro: investimento em infraestrutura, investimento em formação e transição para a vitrine do profissional. Uma vez que a gente consiga fazer essa roda girar, obviamente sempre respeitando o orçamento e galgando divisões maiores, o bolo vai crescendo. Então, é muito claro isso. Já nessa montagem, a gente vai tomar decisões que nos beneficiem a curto prazo para ter sucesso nas segundas divisões, mas vocês vão poder enxergar que a gente vai estar olhando já para uma construção de elenco onde tem atletas jovens, onde tem atletas com potencial de crescimento, obviamente sempre com equilíbrio de jogadores que sustentem atletas mais jovens. Mas eu gosto de frisar que todas as decisões que a gente vai tomar aqui dentro do projeto de futebol, elas vão estar olhando o curto prazo, mas a gente também tem junto com isso uma visão mais longa. O máximo que a gente puder executar a curto prazo, que a gente consiga estimar que vai nos dar retorno ao longo do trajeto, vão ser decisões mais certeiras. Então, o modelo de negócio é esse. Boa tarde, Rodrigo. Henrique, do canal Futebol com V. Você já trabalhou no rival aqui da cidade também, e lá a gente sabe como que funcionam as coisas. Nesse primeiro momento, aqui no Paraná, esse trabalho da área de futebol está sendo a 6 mãos, no sentido do Tcheco, você, eu não sei se o Pedro está participando ou se tem alguma outra figura por parte da SAF. Como que está sendo esse processo? Ou a palavra final é do Pedro ou é sua? Como que está sendo esse trabalho para detalhar um pouco para o torcedor, né? Que, como você falou, essa SAF é um processo todo novo, são processos que estão sendo instalados no clube, para explicar um pouquinho para o torcedor como está funcionando. Certo. Aqui é uma construção coletiva. Nem eu, nem a diretoria, nós não acreditamos em personificação do projeto. Eu não acredito que nem no futebol, nem em outra área, uma pessoa só consiga resolver todos os problemas e trazer as soluções e executá-las. Então aqui a gente está construindo tudo a várias mãos. O Tcheco tem um papel, obviamente, de protagonista dentro do processo, mas cada um com o seu know-how vai acrescentando e a gente vai tomando todas as decisões em conjunto. Fechou, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Só